Olá, meu irmão, irmã, bom dia. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Vamos nessa manhã mais uma vez estudar a palavra do Senhor. Hoje já no capítulo, 5 da nossa lição de EBD, que vai tratar sobre a bondade e a imutabilidade do nosso Deus. Portanto, nós vamos falar sobre o tema da revista, Deus é bom e imutável. Amém? A respeito disso que a nossa revista trata, baseado em Tiago, capítulo 1, versos de 16 a 18, que diz: Meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não há mudança e nem sombra de variação. Segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Então, esse texto lindo, precioso, que nós vamos tratar nessa manhã como reflexão para o nosso estudo de EBD, tá bom? Então, nós temos que pensar, eu vou pegar aqui o nosso estudo, para que possamos pensar, na verdade, o que a palavra quer nos referenciar, o que a palavra quer nos trazer, o que a lição quer nos ensinar nesta manhã. E nós temos que pensar, então, a questão de que foi tratado nas outras lições, nos outros momentos de EBD, sobre a questão das provações, sobre a questão de como nós passamos pelas provações, sobre as questões de desejo, questões de provação e de tentação. Então, tudo isso faz parte para que agora, ao final desse bloco, Tiago venha nos trazer essa ideia e essa conclusão de que Deus é bom e ele é imutável. E é nesse sentido que o autor da nossa revista começa falando sobre a questão do avião. Não sei se você já andou de avião, mas ele nos traz o retrato de como é, de certa forma, angustiante estar dentro de um avião pela primeira vez. E até mesmo naqueles momentos em que ele está andando na pista um longo período até subir, e quando sobe, você começa a ver as coisas pequenas até se chegar nas nuvens, e quando se chegam nas nuvens e rompe com tudo aquilo, você vê um céu ensolarado e lindo. E nesse caso, o autor dessa revista nos trata isso, que estava um dia nublado, que estava um dia estranho, mas que apesar das circunstâncias, e ele aplica dessa forma, apesar das circunstâncias da vida, não devemos perder a confiança, pois Deus é o mesmo, eternamente e imutável. Sei que temos difíceis tempos de insegurança, de medo, de muitas questões, mas essa carta, essa epístola nos traz esse ensinamento muito marcante. Eu quero iniciar essa nossa lição falando sobre a igreja perseguida. Porque aqui o autor nos traz esse retrato de que nós não podemos esquecer em momento nenhum para quem foi destinada a carta em Tiago, para quem foi destinado este tratado. Porque aqui lembrando, nós gostaríamos de desejar parabéns nossa irmã Cida, que fez aniversário, nossa irmã Cássia, nossa irmã Ruth, e não esquecermos também de estar em oração pela nossa irmã Leonides, pela Isabel também, enfim, estarmos orando todos uns pelos outros, não esquecendo
desses casos em especial e gratidão também pelos aniversários. Mas você estranharia se eu entregasse, em virtude do aniversário, eu entregasse uma carta de lamento. Porque o momento de alegria não é momento de retratar lamento. Então seria muito estranho eu escrever uma carta de alegria para alguém que acabou de perder um ente querido. Por outro lado, seria estranho escrever uma carta de tristeza a alguém que acabou de celebrar aniversário. Portanto, a mensagem que é tratada na carta sempre está direcionada à realidade daquele que será o leitor. Portanto, na carta em Tiago não é diferente. Ele escreve uma carta ensinando a respeito de perseverança, a respeito de estar firme na palavra, de entender quem é Deus independente da circunstância, porque ele estava escrevendo a um povo, a um grupo que estava sendo perseguido e um povo disperso. Quero que você marque isso. Tiago escreve esta carta a um grupo de crentes que estava disperso. Nada diferente do que a igreja hoje está. Cada um na sua casa, cada um no seu lugar e disperso, de certa forma. Não estamos juntos em comunhão. Então, essa carta ela tem muitas coisas similares ao que estamos vivendo, porque ele nos mostra que esses crentes estavam dispersos, estavam sujeitos a todo tipo de dificuldades. Então ele relembra o autor sobre a questão da tentação e da provação, como que a provação ela sempre tem um caráter externo, de algo externo que me afeta, algo externo que pode servir como instrumento de Deus para a nossa provação, edificação e perseverança. Então, a provação tem sempre esse caráter, nós falamos isso na semana que falamos de tentação e provação. Mas ele fala também, ele relembra a questão da tentação, que sempre é algo de natureza interna e também arquitetado pela cobiça humana que faz com que o homem seja reprovado e com que ele seja destruído quando concebe a tentação e consuma em pecado que vai gerar morte. Nós já vimos isso mais anteriormente. Mas aí então, agora o autor diz: não se enganem. E ele deixa isso muito claro: não se enganem, não vos enganeis. Não deixe que as circunstâncias tirem do seu foco. Não deixe que as circunstâncias tirem da sua mente quem é Deus. Existe uma música muito linda, que é um novo álbum até do Leonardo Gonçalves, se você quiser e puder ouvir. É muito bonito esse álbum, é Sentido o nome do álbum. E ele fala algo muito especial, ele tem uma música chamada Graças, Senhor. E é engraçada porque a música começa a agradecer pelas provações. Ele diz: graças, Senhor, pelas provações, pelas dificuldades, por tudo de difícil que temos passado, porque isso nos faz perseverarmos no Senhor. E é isso que o apóstolo aqui, que Tiago está nos trazendo. Tiago quer nos retratar isso, que independente das circunstâncias, de provações, de tentações, do cenário que estamos vivendo, não podemos esquecer que Deus é bom e que Ele é imutável. É aí então que a revista vai nos trazer em primeiro ponto sobre essa questão de Deus sendo bom. E aqui nós temos que entender a ideia de bondade. Porque quando nós vemos alguma pessoa muito boa, a gente fala assim: caramba, fulano é bom. Mas o que define um ser considerado bom? Talvez as atitudes,
talvez o que as pessoas fazem e que são possivelmente aprovável por cada um de nós, e porque a gente aprova o que uma pessoa fez, mas se tratando de Deus, Deus não é bom pelo que ele faz. Não são as atitudes de Deus que o revelam como bom também, mas diferentemente do ser humano, que só é considerado bom ou mal pelo que ele faz, o nosso Deus é bom porque ele é bom. Não sei se você entendeu, mas o caráter de Deus é ser bom. Dentro do que Deus está a sua bondade. E é diferente o ser bom aos olhos de Deus, nem sempre é o que nós, como seres humanos, consideramos bondade. Porque talvez, e o salmista retrata muito isso, os salmos retratam muito isso, que às vezes no momento de sofrimento, ele entende a vontade de Deus e como Deus está o provando nessa situação. E entendendo que Deus está fazendo isso para o meu melhor, eu considero Deus como bom. Portanto, temos que pensar nisso, que a bondade de Deus, ela sempre está relacionada a quem ele é e não ao que ele faz. E aí, então, o texto começa nos falando que Tiago afirma que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto descendo do Pai das luzes. Portanto, toda dádiva, todo o presente, todo o dom que é dado, e aqui, dádiva não está sendo falado, nós vamos ver isso no primeiro aspecto da revista, que fala a manifestação da bondade de Deus evidencia seus presentes. Isso é a ideia aqui da dádiva, né? Toda boa dádiva. Essa dádiva não significa uma palavra grega que significa carisma. É daí que a gente tem a palavra carismático. Alguém que é muito carismático, a origem é essa palavra, carisma, que é dom, presente. Mas aqui não é essa a ideia. Na verdade, aqui, a ideia, ela significa, na verdade, não um dom espiritual. A boa dádiva não é uma ideia de dom espiritual que é dado por Deus, mas é uma ideia de Deus derramar a sua graça e a sua misericórdia para todos os homens. Para todos os homens. Portanto, ele dá a todo homem o sol e a chuva, as estações frutíferas, ele dá a vida e a respiração, como alguns textos vão nos trazer. Portanto, essa ideia da graça de Deus sendo manifestada, e podemos entender um conceito na teologia que é a graça comum, que é essa manifestação de Deus em livre vontade de agir em prol do ser humano. É a livre vontade de Deus em fazer o homem, a natureza, em gerenciar, em permanecer tudo estável. Essa é a boa dádiva. E isso é uma das manifestações da bondade de Deus. Em segundo lugar, a manifestação da bondade de Deus também está em sua perfeição. E essa ideia de perfeição, ela está muito presente lá em Mateus 5,48, que nos fala que nós devemos ser perfeitos como ele é perfeito. E qual é essa ideia de perfeição? Eu fui pesquisar qual é a ideia dessa palavra no original, e essa palavra nos traz um pouco a ideia de algo que é completo, algo que está completo, algo que não precisa de nada mais nem de ninguém para finalizar essa obra. Portanto, essa ideia é justamente a de que Deus ele faz a sua obra completa e que ele é completo em seus feitos. E é diante disso que a palavra diz que a manifestação da bondade de Deus é justamente essa. Sua perfeição e sua completude nas suas realizações. É um Deus que escolheu criar a humanidade, é um Deus que escolheu amar o homem,
É um Deus que escolheu traçar um plano de redenção a essa humanidade e que enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Mas isso é legal também porque o texto, e tudo isso dentro desse texto que estamos lendo, em terceiro lugar, uma das manifestações da bondade de Deus é a sua pessoa. A bondade de Deus como expressão da pessoa de Deus. E eu falei isso um pouco anteriormente, de que é o que Deus é, a pessoa de Deus, é o caráter de Deus. Isso é muito interessante porque em Hebreus 1, tive que fazer um trabalho em Hebreus 1, e é muito especial a palavra que define o que Jesus tem em si do próprio Deus, e isso é o caráter. A imagem expressa de Deus na pessoa de Cristo Jesus, isso é o caráter. A palavra grega para isso é caráter. E aqui nós podemos pensar que a pessoa de Deus, o caráter de Deus é um caráter, uma imagem expressa de bondade. Porque, veja, que a própria parte da lição diz que a origem destas dádivas e dons, dessa misericórdia, dessa benevolência de Deus, tem origem no próprio Deus. A origem delas são do alto. Veja, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Ou seja, a origem da bondade vem do alto. Por isso que não são os nossos feitos. E aí que está a grande questão. Existem alguns que entendem que por seus próprios méritos podem se achegar a Deus, mas isso não é verdade. Porque somente Deus é bom e Ele dispensa a bondade, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E vem do alto dispensado de quem? Do Pai das luzes. Então precisamos entender que só Deus é bom. O coração do homem é enganoso, pecador, e não pode manifestar bondade alguma. Porque Romanos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos vivem para a sua própria cobiça, mas se estivermos em Cristo, podemos manifestar essa bondade. Então aqui nós temos que entender isso, que é o próprio Deus quem dispensa a bondade não como algo que ele faz, mas como algo que ele mesmo é. Portanto, você não pode deixar de ser o que você é. Deus não pode deixar de ser bom porque não é algo que ele faz, é quem ele é. Então nós temos que pensar nisso. E aqui também nos fala sobre ele ser o Pai das luzes, né? E essa boa dádiva, esse dom perfeito, vem tudo do alto de quem? Do Pai das luzes. Isso nos refere ao Deus benevolente, nos refere à própria ideia do Deus como Criador. Deus como Criador. E as luzes, né, nesse texto, quando fala Pai das luzes, há uma referência profunda quanto aos astros, a criação dos astros, do Sol, da Lua, das estrelas. Então nós temos que pensar também nessa ideia de que a bondade de Deus não só se expressa pela sua perfeição, não só se expressa pelos seus presentes, pelos dons, mas também é uma expressão da própria bondade da pessoa de Deus. Então, nós precisamos pensar nisso. E visto tudo isso, o quanto Deus é bom, o quanto Ele é bom, longânimo, benigno, o quanto Ele tem em seu próprio caráter a bondade, você deve refletir, meu irmão, em reconhecer a bondade de Deus na sua vida. Talvez as coisas possam estar tão difíceis, mas é você reconhecer. É um exercício que temos que fazer. E não é um exercício tão difícil, porque se olharmos para o mínimo na nossa vida, nós vamos reconhecer que Deus ainda tem sido bom conosco. Ainda tem sido bom. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Reconheça a bondade de Deus na sua vida. Reconheça o favor de Deus na sua vida.
Mas agora que já tratamos um pouco da questão da bondade, agora nós vamos pensar no Deus, no seu atributo de imutabilidade. Que palavrão, né? Mas é a ideia de que Deus não muda. Não muda. Deus é imutável. E a palavra vai dizer aqui que, independente dessas circunstâncias anteriores, dessas tentações, provações, Deus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, precisamos pensar. E aí, Tiago, a revista diz que Tiago diz a respeito de Deus, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não é que Deus não possa fazer, mas a palavra diz que não pode existir variação, porque não é algo que Deus faz. Deus não tenta sempre não mudar. Ele é alguém que não muda o tempo inteiro. Você entende o que eu quero dizer? Não é algo que ele faz, assim como a bondade não é algo que Deus faz. Por isso ele não pode deixar de ser bom, porque é algo que ele é. Nós não podemos nos rebelar contra Deus e falar assim, eu não sou seu filho. Por quê? Porque ele me permitiu, ele me garantiu, você é filho a partir de Cristo Jesus. Eu não posso deixar de. Eu sou filho da minha mãe. Eu não posso deixar de ser filho. Eu não posso perder isso de mim. Não dá. O filho pródigo tentou fazer isso. Ele falou, ó, me dê a minha herança e eu vou, ó, meter o pé, gastar tudo. Ele tentou se desvincular da sua aliança entre pai e filho, entre vínculo paterno. Ele quis quebrar a sua aliança, ele quis perder a sua identidade como filho, mas usufruir da herança, sendo que depois ele voltou e o pai o recebeu. Então, eu trouxe isso para você ter a ideia de que Deus não muda porque ele é imutável. Deus não deixa de ser bom porque ele é bom em essência. Então, nós precisamos pensar nisso. E ele fala que Deus é como uma luz que não pode ser colocado sombra ou não pode ser colocado na sombra ou extinta. Então, nós podemos ver que a bondade de Deus está muito relacionada também com a sua imutabilidade. Por quê? A ideia da imutabilidade está muito atrelada à ideia de bondade. Por quê? Nós temos que pensar que ele não muda como as sombras, a revista está falando aqui, ele não muda como as sombras inconstantes, como é a ideia na NVI. Portanto, aqui nós podemos ver que está atrelada a ideia da bondade e da imutabilidade, porque ele é sempre bom no sentido de que ele não muda. Por isso que o Senhor é sempre bom para conosco, porque ele não muda. O que ele é, ele não deixa de ser. Então nós temos que pensar isso de forma muito especial. Um segundo grande aspecto seria os atributos de Deus e a sua imutabilidade. E aí eu vou dizer a você o que a revista nos fala. Ela nos diz que Deus é doador de sabedoria, que Deus é fiel em suas promessas, recompensador justo, único, criador do homem, gracioso, legislador e juiz, soberano, misericordioso, compassivo, restaurador da vida. Então nós podemos ver quantas coisas que o nosso Senhor é. E dentro de tudo isso se mantém a estabilidade, a imutabilidade. Portanto, o Senhor é imutável em ser doador de sabedoria. O Senhor é imutável em ser fiel às suas promessas. O Senhor, ou seja, o Senhor não deixa de ser doador de sabedoria. O Senhor não deixa de ser fiel. O Senhor não deixa de ser justo, único, criador, gracioso. Ele se mantém assim eternamente, porque isso é Ele. Isso é quem Deus é. Então é algo muito profundo para pensar. Sei que essa revista, nessa lição em específico,
nós estamos tratando de alguns conceitos, de algumas ideias até profundas, mas que você entenda que esse é o nosso Deus. Em terceiro lugar, a revista conclui falando das próprias escrituras e a imutabilidade de Deus. Veja que é uma construção que a revista está nos trazendo. Primeiro ela fala da bondade de Deus, que evidencia o presente que Deus nos dá em ser criação dele. Depois ele fala da bondade de Deus manifestando sua perfeição, depois a própria pessoa de Deus, e aí ele entra na imutabilidade. A relação da imutabilidade com a bondade, os atributos de Deus que são imutáveis. E agora, ele fala das escrituras e da imutabilidade de Deus. Se foi Deus quem escreveu as escrituras e ele é Deus imutável, não há como revogar a palavra. Você entende? Se Deus é o autor das Sagradas Escrituras e ele se diz Deus bom e imutável, não há como revogarmos a palavra. Porque se é ele o autor e ele se diz imutável, as suas palavras também não mudam, não caducam. Temos ouvido pastores hoje, infelizmente, como Ed Renickvitz, dizendo que a palavra precisa ser atualizada. A Bíblia precisa ser atualizada. Se nós partirmos do pressuposto dessa ideia, considerando ela verdade, nós estamos dizendo que Deus precisa ser mudado. E que Deus não é imutável, portanto, ele não é Deus. Porque se esse não é um atributo que se diz atributo inerente de Deus para que ele seja Deus, e nós não consideramos isso, então está tudo solto. Então a gente pode revogar tudo e a gente pode reconceituar tudo. Veja que importante, veja que sutil é um homem falar que existem alguns só versículos que respaldam uma doutrina, portanto pode ser revogada, pode ser analisada de novo, pode fazer uma revisão. A palavra continua sendo a mesma e as escrituras continuam sendo a única regra de fé e prática. As escrituras continuam sendo imutável, porque foi Deus quem as escreveu e Deus não muda. Você deve ter isso na sua mente como uma certeza no seu coração. Então, nós vamos ver alguns exemplos, como Neemias. Veja, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, ele não cumprirá? Veja, Salmos, tu, porém, és sempre o mesmo. Malaquias, porque eu, o Senhor, não mudo. Então, vejam os diversos textos que nos ensinam que Deus não muda, ele é imutável. Ao mesmo tempo que ele é bondade pura, ele é bondoso, ele é bom, e que não é necessariamente a bondade aos olhos de Deus seja a nossa visão de bondade. Porque o salmista diz, eu repito, um salmo diz, ele faz a ferida e restaura. O amor que me fere para depois me curar. Então, às vezes, a bondade de Deus em te ferir é para te restaurar. Talvez a bondade na provação seja te tratar, te polir. Então, aqui nós podemos ver que os crentes dispersos pela perseguição não tinham razão alguma para duvidar da bondade e da imutabilidade de Deus. Assim como nós hoje não temos respaldo algum para duvidar de quem Deus é e do seu caráter. Portanto, que você tenha guardado isso no seu coração e visto que o Senhor é bom e imutável, ele continua sendo bom. E eu convido você a ouvir essa música. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Apesar das provações, ele ainda é
o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Deus de bondade, misericórdia, benevolência, Deus imutável. E é esse Deus que adoramos. Que você tenha sido abençoado pela palavra. Espero que você realmente seja tocado pelo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.